Então, galera, isso aqui é a receita de bolo para você ter um abdômen definido e também uma cinturinha fininha, amarrada. Fala aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trouxe aqui a lendária Angela Borges, nossa musa. E eu pedi para ela um favorzão, que eu sei que é uma coisa que vocês pedem muito, que é como ficar com a cinturinha de Barbie. Ela é profissional nisso, então eu vou deixar ela falar pra gente, dar essa aula pra gente hoje. Então, sejam bem-vindos aí ao canal. Antes de vocês começar a assistir aqui, falar e tudo mais, né, Gabriel? Se inscrever, deixar o like. Se inscreve, já esmaga o like. Vou falar para vocês hoje de linha de cintura. E tem um mito que fala muito na musculação, que musculação com carga, né, treinar com carga perde linha de cintura. Sabe que isso é verdade? Você já conheceu alguém ou conhece alguém que perdeu a linha de cintura porque treinou mais pesado? E sabe que isso é uma verdade e também uma mentira. Basicamente, existem aí 3 técnicas para diminuir, para ativar esse transverso do abdômen. A primeira, que até você comentou comigo aqui antes, que era o vácuo, que o Arnold já fazia muito tempo atrás. Tenho certeza que para quem é desse meio aí já viu o Arnold fazendo lá aquela sucção do estômago, né? Depois de aprender o vácuo, eu fui estudar sobre o bracing. Mas o bracing não tem muita literatura. Então, tudo que eu sei de bracing aí aprendi com o professor Éder Lima, das antigas, não sei se você sabe quem é. Sim. Aí passou mais um tempo, aí eu fui estudar sobre o LPF. Low Pressure Fitness, uma técnica que ficou muito conhecida por prometer aí a barriga negativa, né? Lembrando que ela vai ficar negativa se o percentual de gordura estiver baixo, tá? Senão, não é que não está funcionando, você vai conseguir ativar o teu transverso, vai fortalecer ele, mas se o percentual de gordura estiver alto, não vai dar para ser, não é tão visível, né? Essa cinturinha fina, tá? Eu pensei, pô, era 10 minutos cada uma. 10 minutos de vácuo, 10 minutos de brace, 10 minutos de LPF. Quem tem 30 minutos de manhã? Ninguém tem. Sim. Nem eu que trabalhava com isso, queria acordar meia hora mais cedo. E aí eu juntei tudo isso numa técnica só, ou seja, peguei o ponto positivo de cada uma dessas técnicas, que já existem, que já são comprovadas, e desenvolvi o LCC, que pega só o que tem de bom em todas essas técnicas e você pratica aí por 10 minutinhos, tá? Então o que a gente vai fazer aqui funciona, por quê? Porque a gente vai ativar a musculatura. Já vou falar para vocês aqui também de uma outra coisa que a mulherada, tenho certeza que vai perguntar. Comenta aqui se você usa aquela cinta modeladora, se sim ou se não, e se ela resolveu a tua vida. Essa é polêmica, né? Mas o que acontece com a cinta modeladora, né? A gente coloca a cinta ali e tem uma falsa impressão de que ela tá modelando teu corpo, porque ela tá te apertando. Só que ela não ativa a tua musculatura. Então, conforme você tirou a cinta, passa ali 20, 30 minutinhos, tudo já tá indo pro lugar novamente. Aí a pessoa fica com aquela marcação da cinta ali, que dá uma ilusão de que a cintura parece estar fina, porque as próprias barbatanas desenham, elas, né? Fazem esse formato. E aí a pessoa tem essa ilusão de que a cintura está ficando fina. Mas eu já testei, então não estou falando aqui só porque eu acho que a cinta não funciona. Eu já usei. Gabriel, já comprei todos os tipos de cinta que você possa imaginar, importada, nacional, e usei por um mês. O que aconteceu? Minha cintura piorou. E aí a gente vai falar para vocês aqui nesse vídeo, então, como ter aí um abdômen definido, porque a gente quer ter um abdômen definido marcadinho, mas também ter esse abdômen negativo, né? Essa cintura bem amarrada, não ter esse abdômen dilatado. E como que essa ativação, esse fortalecimento também do transverso vai interferir lá no teu treino. Porque agora eu vou fazer uma pergunta para você e você vai me dizer se você já viu ou não. Leg press. Vai lá na tua academia e lembra do leg press, um monte de carga e a galera empurrando o leg press. Que empurra só com a perna? Mostrar na prática, né? Podemos mostrar na prática também. Vou mostrar na prática para vocês. Então agora ela vai mostrar para vocês a técnica que ela desenvolveu, que ela juntou ali o melhor de cada técnica, do vácuo, do LPF, do bracing. Então ela pegou o melhor de cada técnica e criou o LCC, que é a técnica dela. Então a gente vai mostrar na prática. Ela falou para mim fazer, para eu fazer. Então vamos ver se eu consigo. Consegue sim, é um desafio. Até porque assim, você pode não conseguir a 100%, mas a prática, conforme vai praticando, vai ficando melhor, vai melhorando. Tá? Eu já fiz na minha época de atleta, vamos ver se ainda dá para fazer. Vamos lá, ó. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é na respiração, tá? É inspirar pelo nariz, encher bem essa parte aqui da caixa torácica, e quando soltar o ar, não soprar, Gabriel. Soltar o ar assim, ó, com a boca aberta. Por quê? Pra gente manter o abdômen relaxado. Porque quando eu sopro, eu travo o abdômen, tá? Inspirou, solta bem lá. Quando tiver em apneia, sem ar, né? A apneia abre as costelas. Isso, abre, perfeito. Agora não consegue falar, né? Perfeito. Agora eu quero que se aproxime uma da outra aqui, ó. Fecha. Agora pode respirar devagarzinho.
sem soltar aqui e joga o bico pra dentro. Joga o bico pra dentro, joga o bico pra dentro. Ó, vamos mais uma vez pra vocês pegarem em casa aí, tá? Ó, primeiro, vamos lá. Calma aí que eu vou só explicar um negocinho pra ele. Relaxa, relaxa, relaxa. O que a gente tá fazendo aqui? A gente tá inspirando. Não tem quando você vai no médico e o médico pede pra você inspirar bem profundamente? É isso que a gente tem que fazer aqui, tá? Então inspirou, quando soltar o ar, ó, solta todo o ar o máximo que conseguir pela boca, assim, ó. E aí vai fazer o quê? O que é legal a gente pensar aqui, ó, num ponto pra você apoiar a tua mão, tá? Então pode ser na coxa, por que apoiar a mão? E apoiar sempre a palma da mão, tá? Acho que dá pra enrolar ela aí. Eu prendo com a piranha aqui, ó. Perfeito. Pronto. Ficou lindo, mas tá bom, tá valendo. Então eu vou pedir pra você colocar, Gabriel, a palma da mão. E, pessoal, é a palma da mão, não é a pontinha dos dedos, tá? Então, assim, ó, pode até levantar a pontinha dos dedos. Vamos lá. Inspirou. Solta o ar com a boca aberta. Vamos fazer 2 respirações aqui, tá? Mais uma, inspirou. E solta o ar. Solta, 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 solta. Quando não tiver mais ar em apneia, abre a costela, aperta a mão na coxa e abre mais. Isso, olha como já abriu mais. Abre, abre, abre. Vai ficar aqui, pessoal, o tempo que conseguir, tá? 3, 4, 5 segundos. Agora fecha pra mim. A partir do momento que ele fechou, ele só vai abrir a boca e respirar devagarzinho, assim, ó. Isso, respira devagarzinho, só pra não morrer, joga o umbigo lá pra dentro. E fecha a costela, não deixa meu dedo entrar aqui e joga o umbigo lá pra dentro, lá pra dentro, lá pra dentro. Então qual é o tempo aqui, ó? 10 segundos, 15 segundos. E quando perceber que tá perdendo essa contração, o que você faz? Você vai só relaxando devagarzinho. A última coisa que tem que relaxar é o abdômen. Então você tá aqui com a mão, você vai soltando a mão, vai relaxando os ombros, vai voltando para a postura. Dar aquela empurrada de volta. Exatamente, para não dar aquela empurrada, que isso é o contrário do que a gente quer, né? É legal variar essas posturas. Mas o que é importante para você? Aprender o que o Gabriel fez aqui agora. Porque depois disso, a postura, a técnica ela mantém a mesma. O que a gente muda é a postura. A gente pode fazer uma aqui também, só para eles perceberem sentado, de quatro apoios? Pode. Pode ser? Vou pegar o colchonete. Às vezes a pessoa vai perguntar aí, eu já vou respondendo aqui para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui também, que eu venho aqui responder. Mas o tempo que fica em apneia. Qual é o tempo que eu tenho que ficar em apneia? O tempo que você conseguir. Pode ser 2 segundos, pode ser 3, 5. E você vai melhorando conforme vai praticando. Né? Que é que nem quando a gente vai aprender a nadar. Mergulhar. Você fica embaixo d'água quanto tempo? Pouco. Com a prática você vai ganhando resistência. Né? E aí tendo mais resistência você consegue ficar mais tempo em apneia. Então essa técnica ela deve ser praticada por 10 minutinhos, né? Pelo menos aí 5 vezes na semana, em jejum. Por que em jejum? Porque se o estômago estiver cheio, eu não consigo fazer essa sucção. Isso é uma informação muito importante. E assim, Ângela, eu não quero fazer em jejum, de repente, eu não quero acordar 10 minutos mais cedo, por favor, né? Mas enfim, você pode fazer então pós-treino, que daí também já está com um abdômen às vezes, né, mais vazio, com o estômago mais vazio. Mas o melhor do melhor é em jejum. Então, a mesma coisa que a gente fez em pé, né, a parte da inspiração, a expiração, em apneia, abre as costelas, vai acontecer aqui. Só que agora a gente já está fazendo na postura sentada. Então você pode fazer sentado na tua cadeira, na tua casa, no banco da academia, igual a gente está fazendo aqui, tá? Ó, a mesma coisa, vamos lá, inspirou. O máximo que conseguir, solta o ar pela boca. De novo, inspirou. Solta o ar pela boca. Vocês vão perceber que vai começando a soltar essa musculatura. Daqui a pouco você está contraindo mais o ombro, contraindo mais o glúteo e o abdômen vai soltando. Nesse momento, é o momento de parar e começar a fazer uma nova repetição, tá? E aí, como eu falei, ó, vamos relaxando os braços, os ombros e, por último, relaxa o abdômen. Tá? Então aqui mais uma postura aí para você fazer na tua casa também. E a gente vai mostrar mais uma, então, deitado, barriga para cima. Vamos lá, galera. Então agora deitadinho aqui, lembrando que a técnica é a mesma, a gente só mudou a postura. Vamos lá, inspirou. Solta bem o ar. Inspirou. Solta bem o ar. Quando não tiver mais ar e apneia, vai abrir a costela. Apertando a mão na coxa. Abre, 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 abre. Isso. Abriu, abriu, abriu. E agora fecha, aproxima uma da outra. Aproxima, 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 aproxima. Força, aproxima. E joga o umbigo pra dentro. Respira devagarzinho. E joga o umbigo lá pra dentro, lá pra dentro, lá pra dentro. Boa. O que tem que acontecer aqui, ó? O dedo, ele não pode entrar, tá? Relaxa um pouquinho aqui, Gabriel. Relaxa. Pode relaxar o dedo, relaxa. Ó, se o dedo entrar, estão percebendo aqui, ó? Quando o meu dedo entra aqui embaixo desse ossinho aqui do peito dele externo, o que tá acontecendo? Essa costela, ela não tá fechada, tá? E se ela não tá fechada, eu não tô fazendo a parte do bracing. Então, pro bracing estar ativo aqui, eu tenho que tentar empurrar o meu dedo aqui, aí ele não pode entrar, certo? E agora vamos levar isso para os exercícios? Bora.
Então a gente já mostrou para vocês aqui como fazer a técnica do LCC, né? E agora, como eu treino meu abdômen? Então a gente sabe que para ter hipertrofia no abdômen, para ter os gominhos, eu preciso fazer abdominal também, né? Então como é que eu faço para ter esse abdômen mais definido, mais marcado e ainda assim ter esse abdômen negativo, essa cintura amarrada? Lembra que eu mostrei como faz o LCC, né? Então a gente vai trazer o LCC para cá, ó. Só que agora eu não vou ficar tempo em apneia e nem... não vai ser a técnica inteira do LCC, porque o LCC você fica em apneia o máximo que você conseguir, o máximo de tempo. Aqui você vai prestar atenção, eu vou inspirar, soltar o ar, abrir a costela, fechar a costela, ativando bem o brace, jogando o umbigo para dentro, e aí eu vou começar a fazer o movimento, certo? Então vamos lá, ó. E agora você começa a fazer o exercício de abdômen normalmente. Então aqui eu tô treinando o quê? Tô treinando o meu reto abdominal, a parte supra, a parte infra-umbilical e ainda tô ativando o meu transverso. Agora imagina se eu estivesse fazendo aqui esse exercício com o transverso solto. O que ia acontecer aqui? Eu ia estar trabalhando o meu reto abdominal, mas o meu transverso ia estar soltinho aqui, ó. E o nosso transverso, as fibras dele, para vocês entenderem o que acontece aqui, ó, ele está nessa direção. Então você tem aqui, ó, o reto abdominal, né, o oblíquo aqui, e embaixo dessa musculatura esse transverso. Só que esse transverso tá aqui soltinho, tá vendo soltinho aqui? E o que acontece quando a gente vai ativando ele? Ele vai desenvolvendo e ficando forte. E as fibras dele estão desenvolvendo nessa direção, como se fosse a nossa cinta modeladora. Então você vai, ó, ativando, ele vai apertando, amarrando, amarrando, amarrando tua cintura. Por isso que você vai ficar com o abdômen fininho ali, né, com essa cintura fininha e com o teu abdômen ainda hipertrofiado, fazendo essa técnica, trazendo o LCC para os exercícios de abdômen também, tá? Então, galera, isso aqui é a receita de bolo para você ter um abdômen definido e também uma cinturinha fininha amarrada. E eu ainda vou te mostrar como faz isso também lá na sala de musculação, nos exercícios com carga, no leg press, no agachamento, o quanto que isso é importante, você cuidar do teu transverso lá também, para que você tenha pernas desenvolvidas, glúteos desenvolvidos, membros superiores desenvolvidos, mais a cinturinha amarrada. E agora, a Ângela vai mostrar a execução nos exercícios, como aplicar essa técnica nos exercícios. Eu chamei o reforço de peso aqui, a Pete, para dar essa força pra gente, para mostrar na prática como que é essa técnica. E tem um ponto aqui, né? A Pete já tem uma cinturinha fininha, né? Agora imagina, ela é super jovem, se ela começa a não se preocupar com o transverso dela, e ela vem, começa a progredir carga, comer mais para ganhar mais massa muscular, o que vai acontecer com o abdômen? Rapidinho vai dilatar. Rapidinho já vi muito dilatar. isso acontecendo. A pessoa, por ter uma genética ali mais favorável, achava que isso não era um problema, não dava uma atenção, e aí acabava dilatando, e depois tem que fazer todo o trabalho para recuperar a cintura. É legal que ela já está começando com a consciência desde o começo, de novinha, provavelmente ela não vai ter esse problema. Eu vou pedir para a Pete fazer o quê? Inspirar, soltar o ar pela boca, fazer o vácuo e já fechar a costela. Fechou a costela, já começa a respirar e aí você já começa a fazer o exercício também. Então já vamos posicionar os pés. Ela vai ficar prontinha aqui para começar o exercício, tá? E agora eu vou pedir para ela fazer o quê? Ó, inspira, solta o ar, em apneia vai abrir a costela, fecha a costela agora, fecha, respira devagarzinho, mantendo o abdômen travadinho e empurra a plataforma. Mantendo sempre o abdômen bem travado aqui. Isso, mantém, o dedo não pode entrar. E faz o movimento agora. Isso, mantendo, perfeito. Olha só, coluna totalmente estabilizada, o abdômen dela totalmente travado aqui, ativando essa musculatura que eu falei para vocês, que é o transverso do abdômen, que é responsável aí por não deixar esse abdômen ficar protuso, ele vir para frente. Então, continue aí, Pete. Mantém travado o abdômen. O que é normal a gente ver aqui na academia? É a gente ver a galera soltando o abdômen, né? Empurrando a plataforma aqui, ó, a perna chega no abdômen, né? E ele que usa o abdômen para empurrar a perna junto. Ó, continua, mantendo travado. Isso, respirando devagarzinho. É normal quando vocês tentarem essa técnica, vocês nunca fizeram, você pega muito peso no leg press. Pode quando você tenta aplicar essa técnica, pela respiração ficar mais curta, se é algo novo para você, é normal que você tenha uma queda na carga. Mas tudo bem, isso não vai ser um problema para sua musculatura. Você tem que realmente entender que é uma fase que você está passando de aprimoramento ali da técnica, e aí depois você começa a progredir carga tudo de novo normalmente, mesmo aplicando a técnica. Então o pessoal fala, mas aí eu vou reduzir a carga, isso não vai prejudicar meu treino. Não, vale muito a pena continuar fazendo assim. E até tem um ponto aqui, né,
que às vezes a pessoa reclama assim, tava fazendo qualquer exercício, um exercício de extensão na polia, aquele coice na polia, e reclama que dói a lombar. Por que dói a lombar? Será que a lombar que é fraca? Ó, 99% das vezes não é a lombar que é fraca, é o transverso que tá fraco. Então, essa parte, né, da ativação, de fazer a técnica lá, os 10 minutinhos que eu falei para vocês de manhã, de trazer essa técnica aqui para os exercícios, pro exercício de abdominal, vai fazer com que você tenha mais qualidade, né, melhore a tua técnica na execução dos outros exercícios também e não tenha dor, né? Sem falar que isso aqui a gente está falando da parte estética, mas tira aí a pressão intra-abdominal, alivia dores nas costas, para a mulherada aí que tem aquela parte, às vezes, que incontinência urinária, né, diástase abdominal para quem já teve filho. Então tudo isso vai melhorando aí quando você vai ativando esse teu transverso do abdômen. O que você sentiu fazendo aí? Eu senti meu abdômen bem travado, assim. Geralmente quando eu vou fazer o leg, eu deixo meu abdômen meio solto, assim, e eu consigo sentir essa distensão. E eu senti, tipo assim, que eu fiquei mais travada, como se meu tronco fosse uma pedra, assim. É isso mesmo que tem que ser. E aí o Gabriel falou da carga, né? Vai reduzir a carga a princípio, mas depois você recupera a carga. Agora é muito mais fácil, você recupera essa carga aqui, ó, rapidamente. Agora recuperar o abdômen não é tão rápido. Então vale a pena, traz isso aí pro teu exercício, para você. Aqui a gente está mostrando no leg press, mas imagina lá no agachamento. A barra de agachamento lotada de peso, você, né, com dificuldade de fazer o exercício e teu abdômen sendo dilatado. Sempre quando eu ia começar uma preparação, chega a ser até engraçado, eu fazia aeróbico sem camiseta, porque aquilo me obrigava a travar o abdômen, fortalecer essa musculatura, então eu acabava passando ali durante 1 hora do dia com o abdômen travado, e eu percebia que rapidinho, assim, questão de uns 3 dias fazendo esse aeróbico, eu conseguia controlar meu abdômen o resto do dia, nem se falou, sentado, numa reunião, a hora que eu tô comendo, andando, durante o banho, enfim, justamente por criar momentos de treino, que se treina ali, rapidinho você começa a usar no resto do dia também. E aí quando você vê aquele benefício, se espalha pelo resto do dia. Perfeito. Dá uma palminha, por favor. Opa. Ó, eu reparei que a Pete fazendo essa técnica, né? A gente tem aqui ó, uma costela que entra mais e uma que não entra tanto, ó. Então uma das coisas aqui que a gente pode pensar aqui, que é o diafragma dela que tá tenso aqui, dói um pouquinho aqui não, dói um pouquinho, né? Pode respirar devagarzinho. Mas se você tem uma costela que está mais alta que a outra, eu vou te mostrar aqui um macetezinho que tem na minha técnica para a gente trabalhar de maneira unilateral. Assim como às vezes a gente tem, né, uma perna mais desenvolvida que a outra, a gente tem um lado do abdômen que entra mais, um que entra menos, às vezes uma costela que é mais alta. Então pensando nisso, eu desenvolvi a minha técnica de uma maneira unilateral também, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no colchãozinho, que esse tem que ser deitado. Então a gente vai fazer a mesma coisa, vai inspirar, vai soltar bem o ar, né? Quando eu estiver em apneia, eu vou abrir as costelas. Quando eu abrir as costelas, eu vou levantar a minha perna junto, tá? Vou levantar o lado de cá para ficar melhor para mostrar. Eu vou levantar a minha perna junto, e aí vocês vão perceber que vai ter uma sucção, mas a parte que eu estou levantando a costela, ele vai entrar um pouquinho mais. E eu vou descer a minha perna aqui e vou fechar a costela, tá? Ó, então eu vou ter um ponto de contato que é a minha mão aqui atrás. E aperta e mantém, ó. E agora o dedo não pode entrar aqui. E ainda tá jogando o umbigo pra dentro. Ó, e o dedo não pode entrar. Ó, jogando. Aí tá vendo que tá aqui, esse lado aqui, ele tá bem mais contraído que esse, certo? Aqui você tem uma leve... Sim, você relaxa a perna no chão? Não relaxa. Não relaxa. Ela tá... leve... Exato. Porque acontece, eu tô usando ela como contração aqui, ó. Sim. Tá? Então eu posso apoiar, exatamente. Então, fazendo isso aqui, o que acontece? Eu vou conseguir equilibrar essa costela, que ela tá mais alta, ou às vezes que não tá afundando tanto ali, uma afunda mais do que a outra. Assim como eu falei para vocês que a gente tem ali às vezes um lado da perna, né, do braço, que desenvolve mais e um que desenvolve menos. Essa maneira aqui é um jeito da gente conseguir equilibrar um pouco mais as duas partes do corpo. Vou fazer mais uma que eu vou narrando com o pessoal. Beleza. Então aqui ó, o ponto de contato, eu tô com ele aqui ó, uma mão contra a outra, tá vendo? Perfeito. Mão em cima, uma das pernas esticadas, faz a respiração, inspira,
Bem fundo. Inspira relaxando. Puxou. Levanta uma perna. Ainda com o abdômen puxado para dentro, mostrando as costelas. E aí quando ela descer a perna, ela vai contrair juntando as costelas. Mantém uma leve flutuação da perna, mantém uma ativação, não relaxa a perna no chão. E aqui, contraindo o abdômen, sem deixar afundar o dedo. Galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse vídeo. Se gostou, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, deixar também, né, se inscrever aqui no canal se você não está inscrito e, obviamente, deixar suas dúvidas aqui que a gente vai vir aqui responder, certo? Exato. Esse vídeo já veio de uma dúvida, então se você tem alguma dúvida, aproveita, deixa aí que a gente está respondendo todas através dos vídeos. Tamo junto, até a próxima. Beijo, tchau!